Hoje a gente tem o privilégio de receber a professora Fabiana Moreira, que é Relações Públicas pela Casper Libero, mestranda da Metodista e atualmente coordena o curso de Relações Públicas da Unisantana. Bom, vamos chegando todo mundo aí, já que a gente começa e a gente chama a Fabi para essa conversa. Então sejam todos bem-vindos, convidem as pessoas, mandem o aviãozinho que nós vamos bater esse papo. Para quem não me conhece, eu sou o Aloysio Júnior, sou conselheiro Relações Públicas e conselheiro do Conherp 2, atuo na área de Relações Governamentais e estou aqui a convite da nossa presidente Marilisa, que hoje me cedeu esse espaço aqui. Então, sem mais delongas, já vou chamar a Fabi, que é um tema muito interessante hoje. Nós vamos falar de diagnóstico na comunicação e como isso tem sido utilizado por agências, empresas e muito mais, e como isso tem trazido resultados. É isso que a Fabiana vai falar pra gente. Vamos falar também sobre o curso da Unisantana e sobre as ações do Conselho para esse 2021. Deixa eu achar a Fabiana aqui. Olá, Luque, olá, Marina, olá, Deise, todo mundo. Centro Universitário Belas Artes, olha que legal, viu uma matéria legal da Belas Artes hoje. Unisantana tá aqui também. Gabi, a Mari, Fabi, vamos lá, Fabi. Cadê você? Entrar ao vivo com o Fabi. Olá! Olá, tudo bem? Tudo ótimo, você me ouve bem? Ouvo, como diz o governador de Minas, ouvo muito bem. Ouço em alto e bom tom, adorei sua flor, adorei esse visual aí de trás. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente falando hoje nessa segunda live que a gente faz nesse ano de 2021. Terceira, eu acho. Bem-vinda, vamos te ouvir. Se quiser se apresentar. Bom, eu já te apresentei, você estava assistindo, a Fabiana, vou apresentar de novo. A Fabiana Moreira, ela é Relações Públicas, formada pela Casper, nossa querida Casper Libero, ali na Avenida Paulista. Mestre, na verdade, lá na Metodista também, nossa universidade ali de São Bernardo, duas grandes referências em RP no estado de São Paulo, no Brasil, e atualmente coordena o curso da Unisantana. Bem-vinda, Fabi, muito legal, você já me contou um pouquinho antes aqui como tem sido essa sua jornada nas relações públicas, sua carreira, e a gente vai querer te ouvir um pouquinho mais aí nessa 55 minutos, uma horinha que a gente vai falar por aqui. Opa. Vamos lá, Luísio, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, sou fã do teu trabalho, né? A gente acompanha aí sempre o conselho, quando eu não estou ao vivo aqui vendo a live de vocês, eu vou lá buscar a gravação depois, acho que cada vez as ações de vocês têm sido muito ricas, né? Então, quero aproveitar aqui nesse comecinho para agradecer a presidente Marilisa pelo convite, a toda a equipe que está por trás aqui da live do Conherp, muito obrigada, Luiz. Vamos lá. Bom, eu quero também dar boa noite à galera que está chegando aqui. Tem vários alunos, os familiares também estão aqui. A gente convidou mais duas faculdades parceiras, né? Então tá a galera aqui do Unisantana, Faculdades Promove de Belo Horizonte, Faculdades Kennedy de Belo Horizonte, Centro Belas Artes, pessoal da Paulista de Comunicação que mora no meu coração. Eu dei aula lá por um tempo e, nossa, não sai daqui. Casper Libero, Metodista, a gente tem esse relacionamento super gostoso entre as instituições que a gente vai passando, né? Muito bom. Bom, Aloysio, eu queria te contar um pouquinho, então, como a gente falou, da onde que surgiu essa coisa de falar de diagnóstico, né? Porque diagnóstico, na verdade, para vocês que estão aí, que são alunos, a gente tem uma galera aqui que está estudando ainda, esse desejo, ele nasceu lá na faculdade, lá na graduação. E aí, eu sei que é complicado a gente ficar falando de idade, né, gente? Bom, enfim, mas foi lá atrás, quando eu estava fazendo meu TCC, eu tinha dois orientadores que eu amo de paixão, o Júlio Barbosa e a Viviane Mansi. E aí... Imagina! E aí a gente teve uma ideia lá atrás de falar de diagnóstico em relações públicas, de criar uma ferramenta, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. A gente foi para a docência, a gente estava no mercado, foi percebendo como o diagnóstico se comportava, como as pessoas usavam, e a maioria das vezes, na verdade, não usavam. E eu falei assim, nossa, eu preciso sair do achismo, né? Porque eu ia passando de empresa em empresa, né? A gente atuou dando treinamento, fazendo consultoria em diversas empresas aí, e a gente verificava que o diagnóstico não era presente. Então, assim,
você aprendeu a fazer intranet nesse semestre ou nesse ano. Uau, que show, que legal. Então, vou implantar intranet. Será que é? Aí você pega uma ONG com 5 pessoas e você vai querer implantar um projeto desse porte com um custo alto, né? Oi? De que forma que você vai fazer isso, né? Ah, mas eu aprendi eventos, eu amo eventos, eu fui fazer faculdade de pós-eventos e minha primeira ação quando eu chegar vai ser eventos. Será que tipo de evento você vai aplicar agora? É isso que a organização que está precisando agora? Qual o tipo, né? Eu lembro que uma vez eu fui entrevistada, eu não vou citar agora o nome do empresário, mas ele é super famoso e eu era muito ainda sou muito espontânea, né? Mas eu era sem noção. E na entrevista, a maturidade dá um pouquinho pra gente. Na entrevista, ele virou pra mim e falou assim: se eu te contratar, você vai fazer o que amanhã? E eu falei assim: nada. Ele regalou o olho, ficou olhando pra minha cara. Como assim nada? Eu falei: nada. Porque eu preciso primeiro entender qual é a organização, o que vocês precisam de comunicação. Eu vou conhecer um pouquinho isso e vou entender qual é a necessidade. A partir da necessidade, a gente vai pensar em ações. Aí ele olhou para mim e ele falou: mas por que você faria isso? Eu falei: porque se eu sair fazendo alguma coisa, eu vou gastar recurso humano, eu vou gastar tempo, eu vou disponibilizar pessoas da equipe que vão ter que me ajudar, eu vou gastar material e dinheiro. É isso que você quer? Você não está me contratando para gastar, você está me contratando para ter retorno. Aí ele falou: ok, eu fui embora. Deu uns 10 minutos, a menina me ligou e falou: Fabiana, você pode voltar? Eu estava entrando no metrô, era ali na Paulista, em frente à Casper, e volto. Aí ele falou: eu entrei, a sala estava vazia, todos os candidatos tinham ido embora. Eu falei assim: eu fiz uma coisa muito errada, gente, eu preciso ter mais noção na vida, né? Voltei assim, e ele falou assim: Fabiana, você está contratada. Eu falei: mas não falei nada de errado. Ele falou: não, você foi a única pessoa sincera e espontânea. E eu gostei da sua linha de raciocínio. Bom, dizendo isso, eu fui fazer mestrado de diagnóstico e planejamento, né? Que a gente aprende planejamento, não usa, gente, né? Então, fica aquela coisa de fazer no automático, né? Precisa ser um planejamento de 250 páginas? Não, né? Não precisa. Ninguém tem tempo para fazer isso, o chefe não deixa, a agência não dá tempo, a gente sabe que não dá, né? Mas vamos lá. A gente falando de diagnóstico, a gente foi entender ao longo do estudo aí, a gente começou a pesquisar isso lá atrás. A gente foi buscar na medicina, para vocês terem uma ideia, que não dá para você fazer tratamento se você não descobrir o que está acontecendo, né? Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele, quando ele fala da medicina, ele tinha que buscar na Grécia, né? Lógico, a gente sempre fala, lá na Grécia, então, mas é verdade, gente, foi na Grécia, na ilha de Kos, enfim, 53 livros falando de diagnóstico, e aí ele mostra que diagnóstico e prognóstico, eles estão ligados. E diagnóstico é você tornar conhecimento por meio de. E você só faz um prognóstico, que é a proposta de ação, a proposta de tratamento, se você descobrir o que está acontecendo. Então, para que eu vou te dar cloroquina se eu não sei o que você tem? Tá certo. Vamos dar o exemplo. Não, o exemplo é ótimo. Mas, então, Fabi, deixa eu já te cortar aqui, mas pra gente... Vamos lá. Quando a gente conversou, né, eu fiquei pensando justamente isso, né? Você falou em diagnóstico, e que legal, a gente já foi lá para a Grécia Antiga, que é o berço da civilização, né, que a gente sabe, que é onde surgiram mesmo as principais teorias, tanto na política quanto quase tudo. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, né? E aí também é uma das coisas que eu quero já jogar para você aqui. Quando a gente fala de diagnóstico e realmente está muito atrelado à medicina e o que a gente viveu, está vivendo ainda, infelizmente ainda, o final dessa pandemia, nos mostra que realmente é importante você, como você disse, ter noção do que você está, de onde você está entrando, né? Você deu esse exemplo maravilhoso da empresa e alguém falou aqui, eu acho que o Biel falou que no futuro quer ser igual a você. Eu também. Alguém falou aqui, o exemplo, por si só, a Fabi manda muito. Mas, enfim, era isso que eu queria perguntar. Às vezes a gente tem, né, e é não é uma crítica, mas é um ponto que eu falo com o pessoal de RH, e a gente está muito próximo do pessoal de RH, a gente está avançando na nossa conversa. Agora, no LinkedIn, você vai lá, é profissional hands-on, né? É o famoso mão na massa, até onde eu entendo. Fora todas essas linguagens corporativas que cada hora a gente nem sabe que o cara quer mais, mas cada hora o cara inventa um nome para isso. Mas esse profissional mão na massa, às vezes você acha que
RP, a gente, por estar dentro dessa caixinha que você falou, eu faço evento, eu faço isso, eu faço aquilo, sai fazendo sem pensar direito, e aí eu acho que é o que você falou, e já fazendo um link com essa história da medicina. A pessoa nem sabe os sintomas ainda, mas já acha que tem a solução pronta para aquela empresa. Nem conhece, acabou de chegar e já sai falando. Fala, não, isso aqui a gente resolve rapidinho e tal. E aí talvez seja onde a gente tem tamanha dificuldade em mostrar o valor, que você vai falar, né, no final aí, avançar sobre valoração e retorno sobre investimento. Talvez seja um pouco disso que a gente está falando aqui. Nossa, Luiz, é exatamente assim. Esse paralelo eu fiz por muito tempo medicina e comunicação, porque a medicina você tem lá, sei lá, cardiologista, neurologista, o oncologista, o pneumo, e aí no Relações Públicas ele faz assessoria de imprensa, ele faz eventos, ele faz gestão de crise, ele faz comunicação interna. Uau! Né? E aí, realmente, você quer aquele profissional completo. Você vai no clínico geral, no pronto-socorro, e se o cara não tiver especialização para operar a sua mão esquerda, porque você está com um probleminha aqui, ele não vai te operar, ele vai te encaminhar por um ortopedista especialista em mão esquerda. Não adianta, né? E aí, às vezes, a gente quer sair fazendo de tudo, né? E eu sinto um pouco eu fico um pouco resistente, às vezes, né? A gente vai aprendendo cada dia, mas tem muitos modismos. E aí eu vou responder para você com o que você falou de retorno, um dos modismos que a gente tem é inventar termos, né? Então, eu lembro da Vivi falando de agregar valor, para a gente tomar cuidado com essa... teve uma fase que, nossa, agregar valor, tudo agregava valor, né? E aí, qual é o verdadeiro sentido disso? A gente tem termos e estrangeirismos que as pessoas mal sabem como usar, e, na verdade, as coisas vão mudando de nome. Eu não vou falar que não é o tema, mas cultura do cancelamento existe há décadas, né? E aí a gente vai mudando de nome, né? Para boicote, para seja lá qual o nome você quiser, mas daqui a pouco a gente tem inglês, francês, seja lá qual for mais bonitinho. E um dos que me incomoda muito, que eu fui atrás, e está ligado ao retorno, é estratégia. Então, eu só faço comunicação estratégica mesmo. Uau! E por que ela só comunicação estratégica? Não, todos os meus planejamentos são estratégicos, porque as minhas ações são estratégicas. Então, essa coisa a estratégia, ela virou um penduricalho ali, um apêndice, como o Buedo, que é meu querido orientador, falava, e aí tudo é estratégico. Só que, para ser estratégico, se você não faz diagnóstico, não tem como ser estratégico. Porque todas as escolas de estratégia, eu comentei com você um pouquinho antes, eu tive que namorar com a administração, assim, 21 teorias, 21 escolas de estratégia a gente tem na administração. Eu não sabia disso. E olha que eu dei aula de planejamento um tempão. Eu tive que buscar isso e ler uma... Eu achei que tinha umas 10. A hora que você me contou, eu fiquei surpreso. Interessante. Foi no mestrado. É um tema interessante. O que entrou de livro de administração nessa casa, olha... Mas, enfim. E aí a gente foi buscar, por exemplo, o Mitzenberg, que tem o Safari o Safari de Estratégia, a gente teve vários ali, o certo. Não só quando a gente vai para marketing Kotler, a gente foi em outros para ver essas escolas. E para você ser estratégico, não existe formulário estratégia sem ler diagnóstico. Aí você fala, mas eu sei fazer diagnóstico, eu faço SWOT. Faz mesmo? Você sabe cruzar? Então, vamos lá. Pouquíssimos... Olha, eu demorei 1 ano para achar um autor que falasse passo a passo de como cruzar e fazer a matriz por pontuação para traçar estratégia na SWOT. Porque todo mundo fala, não, mapeia. Mapear qualquer um mapeia. Você joga lá o que é forte, o que é fraco e bota lá no quadrinho. Beleza. Como que você anula um com o outro? Como que você potencializa um com o outro? Como que você me diz que você chegou na conclusão de que a empresa tem uma estratégia de sobrevivência, ou de captação, ou de manutenção? É por pontuação, é para fazer um indicador sério. E poucos autores falam disso. Aí eu achei um nos Estados Unidos, que tem um livrinho super bacaninha ali para falar de como fazer isso. A gente fez, tá? Aí a gente achou alguns mestrandos, achei um doutorando aqui no Brasil que faz sensacional. E aí a gente entendeu que a estratégia precisa disso, precisa ter indicador, precisa ler o cenário, senão não é estratégico. Se você não tem abertura, olha só, e aí relações públicas, vejam bem, RPs, se você faz diagnóstico, você leu o cenário, leu tudo ali e fez a tua estratégia de comunicação, mas aí você não está ligado à alta gestão, ou não tem como se comunicar e se relacionar com a autogestão para falar que algo precisa ser feito. Não é estratégico.
Porque nem a alta gestão entende a comunicação como estratégica. Então, a comunicação não é estratégica. Ou seja, tem sete passos, no mínimo, para você falar que é estratégico. E aí, Aloysio, eu respondo o final da tua pergunta. Como que a gente consegue provar, que é o que a Valéria fala, a Valéria Castro, né, super querida da Casper, eu aprendi muito com ela em menstruação, e aí ela explica a valoração como o retorno que a gente pode dar, né, para a organização. Então, tem uma crise, primeira área que vai embora é a comunicação. Ah, eles só contam coxinha, só serve cafezinho, né? Brincadeira. Né? Então, vamos cortar a comunicação. Ai, a gente não consegue mensurar o abstrato. Mas o primeiro passo para você mensurar é estabelecer objetivos claros. Como que você vai estabelecer um objetivo claro se você não sabe o que você precisa porque você não fez o diagnóstico? Você não tem como estabelecer um objetivo claro. Se você não tem um objetivo claro, como é que você mensura? Como é que você fala que a atuação deu resultado? E qual o resultado? O que a empresa realmente ganhou com aquilo, né? E aí, uma coisa vai levando a outra, sabe? Uma coisa vai desencadeando em outra. Eu sei que tem uma pergunta aqui, mas eu vou só terminar falando daquilo que eu comentei com você mais cedo. Quando a gente fez a gente foi pesquisar agências de comunicação e coleguinhas, amigos, você que está aí trabalhando, nunca negue para um colega uma pesquisa, gente. Vocês não têm noção da dificuldade que é fazer pesquisa. A gente liga, a gente sabe que todo mundo é ocupado, a gente é super ocupado, mas pesquisa é o que faz a gente crescer, né? E aí a gente mapeou todas as agências que no seu portfólio falavam que faziam planejamento estratégico. Aí a gente, dessas agências, foi descobrir quem realmente trabalhava com comunicação organizacional. Das mais de 2.000 agências que a gente mapeou, aqui em São Paulo a gente encontrou 105 agências que trabalhavam no seu portfólio com comunicação organizacional. Das 105 agências, 7 agências aceitaram conversar com a gente. Assim, falar oi. Né? Olha, né? Se você é educado, te dá boa tarde. E aí, dessas, apenas 5 toparam fazer a pesquisa, porque tem comitê de ética e pesquisa, e 3 responderam efetivamente. 5 fizeram de certa forma, mas 3 foram efetivas, assim. Sabe o que eu posso te dizer? Que apenas uma faz planejamento de fato e usa o diagnóstico como base, e ela está explodindo como um todo, né? Eles entendem o diagnóstico como de fato ele é. Então, você consegue provar o retorno. E aí está o nosso valor. Para que a gente estuda tanto? Né? Ah, porque é modismo, agora vai todo mundo para o Clubhouse. Né? Ah, porque eu preciso entender de Clubhouse. Deus me livre. Mas por que você precisa entender de Clubhouse? Por que você precisa estar lá? Será que a sua empresa precisa? A gente precisa entender de tudo, a gente tem que se atualizar. Mas qual é a necessidade do seu negócio daquilo? Você tem que aprender, você tem que saber, mas será que aquilo que você sabe você precisa implantar? Você pode usar um pouco dali, juntar e fazer outras estratégias, outras ações. Né? Muito legal. É uma pena mesmo o mercado ser tão complexo nesse sentido. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu já falei da Belas Artes, já falei da Metodista, a Unisantana, obviamente. Essas de BH, se você puder falar de novo nomes, é muito legal que a gente encontra o Brasil todo aqui. Aqui tem uma pergunta da Bimaratonista, ela está esclarecendo, porque o pessoal não entendeu, também não. A Uniso acabou de chegar, a Carolzinha. Oi, Carol. Carol sempre com a gente. Vários professores. Fabi, eu entendi, acho super legal, vários elogios aqui para você, quem foi seu aluno. E é um tema que eu gosto muito, isso de... eu tenho falado muito sobre mapeamento, né? Você falou, olha lá, Unifax de Salvador também sempre presente, obrigado. E aí, de novo, e aí eu tenho aprofundado, né? Eu tô atuando na área de relações governamentais, atuando com política pública, e uma das coisas que a gente está conseguindo, talvez, não só graças, né? Acho que é difícil agradecer a pandemia, mas esses dados aí que a gente vê, né? Também para usar o estrangeirismo, o dashboard que a gente vê das vacinas, hoje a gente já tem em São Paulo 1 milhão de vacinados, você acompanha isso, a gente produz muito dado. Mas, de novo, dado, né, por ele não é só uma informação. Como fazer ele ser estratégico? Eu acho que a gente, né, por mais que você tenha falado na questão abstrata, a percepção sobre a imagem da empresa, opinião pública. Tá, mas como é que isso... Você também tem outras ferramentas, além dessa que você colocou da questão da estratégia, né? Que você falou desses 7 passos. Eu já te convidei para escrever um artigo, mandar para a gente soltar na newsletter e etc., para ser bem prático.
mas você consegue enxergar também essa coisa dos dados, né, do Big Data e de como isso... Você falou de questionário, né? É uma coisa simples, a gente aprende em pesquisa, e eu não posso contar aqui que eu tomei quase bomba quando eu fiz faculdade na área de pesquisa, mas eu gosto muito da utilização delas. Na parte de fazer estatística foi difícil, mas o pós eu soube usar muito bem as pesquisas. Como é que, com essa tamanha geração de dados que a gente tem hoje, as tecnologias têm facilitado isso, e se isso tem ajudado a melhorar os diagnósticos? Aloysio, é que eu não vou clicar aqui, mas ó, vários corações para você. Obrigado. Pessoal, manda coração, porque olha, realmente, Aloysio, não tem como fazer leitura de cenário, como você disse, o mapeamento ou o diagnóstico, né? Aliás, tudo isso culmina no diagnóstico, né? O diagnóstico em si é quando você conclui essa leitura, conclui essa análise, conclui o mapeamento. Então, as pessoas às vezes confundem a pesquisa em si, a leitura da pesquisa com o diagnóstico. O diagnóstico ele é a conclusão disso tudo para que você estabeleça o prognóstico, ou seja, a proposta de ações. Tem que ligar Lé com CRE, né? Então, você não vai... a pesquisa... Eu vou tentar ser um pouquinho mais prática, vamos lá. Vai. Eu tenho uma ferramenta que eu citei para você, tá? Então, por exemplo, a gente propôs lá uma ferramenta de diagnóstico em relações públicas. E aí, qual que é a ideia? Então, vamos falar de imagem, por exemplo. Você é dono da empresa X, tá? Você é a Luísa e você me procura. E aí eu vou conversar com você sobre sua empresa. O que eu vou ouvir de você? A minha empresa é a melhor do mercado. Nossa, a gente é fantástico, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente tem ideias. Tudo da sua empresa é muito perfeito. Quando a gente vai conversar com o cliente, assim. Mas a gente está precisando dar uma impulsionada ali na venda dos produtos ou dos serviços, etc. Aí você precisa me ajudar? Então, tá bom. Então, para você, e aí eu vou fazer um exemplo bem prático, você tem essa imagem aqui da sua empresa. Você está vendo essa minha mão dessa forma, tá? Quando eu vou ler o diagnóstico de você, e eu vou fazer pesquisa com os teus públicos, para ver o que eles pensam da sua empresa quando você atende, quando você entrega o produto, a experiência ao longo desse, né? Então, o Customer Success, que é outra, né, enfim. E aí, tudo isso, a gente vai fazer uma pesquisa e vai pontuar isso. E aí, o que eu descubro quando eu coloco isso numa janelinha bonitinha, que a gente chamou de janela FABS, que é baseada na janela de Johari, que pensa em distorção de imagem, você enxerga a sua empresa assim. Quando eu boto isso no gráfico, eu estou vendo a sua empresa assim. Ou seja, a minha visão é daqui, que é diferente dessa, e ela ainda está distorcida. Esse ponto, se você falar para mim que a sua comunicação interna é perfeita, para você tá assim, no gráfico ela aparece assim para mim. E quando eu faço a pergunta para o teu público, como é a comunicação interna, o que você sente, o que você lembra, quais foram as últimas publicações, o que você se recorda, o que isso fez sentido, foi útil para você, e eu falo com você, você me dá uma resposta, o teu cliente me dá outra. Ou seja, a percepção que você tem da empresa, ela está distorcida daquilo de como os outros públicos enxergam. E aí é onde entra e você fala assim, mas eu vou descartar as teorias antigas. Não vai. Aquelas 4 escolas lá de relações públicas é a base da nossa profissão. Então, é com aquelas 4 escolas que eu vou ler e vou falar assim, opa, peraí. Então, essa comunicação não é simétrica. Né? Só ele tem essa visão, o público não. Você foi longe, hein, professora? Agora eu vou chamar de professora, mestre. Porque esse negócio da janela aí ficou legal, eu gostei. Aí falaram que a janela FABS é sua, é homenagem a você mesmo. Os alunos tiveram já, o pessoal da Casper também já usou, a Paulista de Comunicação, Uri Santana, a gente está usando aí. Está disponível, gente, a hora que precisar é para o universo. Porque pesquisa, dado, não é para a gente guardar. É para a gente jogar para as pessoas melhorarem a sociedade. Tudo que a gente faz para o outro. Né? Muito legal. É interessante, a Marilisa falou isso com a Samantha semana passada, eu achei sensacional, né? Que se eu não estou aqui para servir, eu sirvo para quê? Eu só existo em relação ao outro. A Beth, minha professora da Metô, a Elizabeth Gonçalves, falava isso. Eu só existo em relação ao outro. Se hoje eu sou entrevistada, é porque você é meu entrevistador. Se eu sou professora, é porque eu tenho aluno. Né? E eles só são alunos porque tem um professor. A gente está ali em relação ao outro. Então, se eu fiz alguma coisa, se eu adquirir conhecimento, é para compartilhar, não é para guardar. Né? Então, é para a sociedade crescer e a gente fazer as coisas melhorarem. Não, eu acho fantástico isso que você está falando, e a gente vê aqui pelo público
vários elogios, né? Nós estamos aqui em 30 e poucas pessoas, já chegamos a um pouco mais, mas pessoas que estão entendendo aquilo que você quer dizer, falando aqui sobre SWOT, outras pessoas comentaram sobre como esse diagnóstico pode fazer a diferença numa organização. E sem polemizar, né? Acho que precisar do outro, essa necessidade, acho que nunca foi um momento, ou melhor, esse momento que a gente está passando, a gente está vendo isso, né? Sobre a questão da vacina que a gente já colocou aqui, mesmo que os mais negacionistas, terraplanistas, não queiram se vacinar, as pessoas precisam, como um todo, se vacinar, e o cuidado, né, que a gente começou a ter com as pessoas, o uso da máscara, tal, essa história de eu protejo o outro também, né? Então, acho que isso é muito legal. Sobre o que você colocou dos alunos, todos eles trazerem boas referências, e você colocou sobre a live da semana da outra semana. Da Samanta, A gente participa de algumas bancas de TCC, né? Para mim foi muito especial esse ano de 2020, agora eu falo direto para os alunos, para os professores também, mas para os alunos, que eu não consegui imaginar se eu conseguiria terminar dessa forma a universidade. Eu participei de TCC e a gente avaliou alguns trabalhos. Nesse ano, uma profissão como Relações Públicas tão difícil para você estar fora, não estar numa organização fazendo, só na questão do online, realmente o pessoal, a turma de 2020, ela merece mesmo um prêmio. Todos os alunos que formaram nesse último ano, elas merecem um prêmio mesmo. Aí um elogio do patrão, a Uni Santana, essa mulher é demais, parabéns, eu tenho um carinho muito especial pela Uni Santana. Bielzinho mandou um beijo. Bia, obrigado. Já vou falar, Bia, sobre o dia de profissional. No final a gente vai falar, até porque a nossa querida Fabi é uma das vencedoras, né? Ela ficou entre as 5 melhores RPs do ano passado, né? Que a gente premiou justamente no dia das relações públicas. Exato. A Fabi está ali no top 5. Quem mais? O Júlio, que ela também citou, que é o orientador dela, nosso querido professor Júlio Barbosa, foi o primeiro premiado dessa nossa gestão transparente, quando a gente fez ao vivo, pessoalmente, lá na Câmara de São Paulo. E em 2021 a gente espera que de novo a gente faça o prêmio Relações Públicas ao vivo, num grande espaço, com todo mundo vacinado, né? 500 pessoas, 1 milhão de pessoas, tô brincando, mas bastante gente comemorando. Na minha casa, se eu tivesse ganhado. Pois eu ia comemorando esse dia. O pessoal do RT Lab, da Faculdade Paulista, eu acho que é isso, o pessoal lá do Thierry, também da Samanta que você citou, o pessoal entrando aqui. Lindo. Gente, a gente já falou bastante, falamos de diagnóstico, falamos desses 7 passos que a Fabi se comprometeu a mandar pra gente. Mariana, vamos cobrar a Fabi para mandar um artigo. Não só isso, mas mandar também algumas outras histórias sobre esse mestrado dela, a gente entender melhor. E aí, Fabi, voltando, você falou uma coisa do SWOT, acho que é algo muito interessante, né? Acabou virando básico, né? Esse dado que você trouxe das agências é triste, mas, por outro lado, mostra que tem um campo muito grande para uma área básica de RP, que é planejamento. Eu confesso, eu tenho uma dificuldade grande com a execução, mas eu adoro um planejamento, eu adoro fazer. Por isso eu até já participei da área de eventos, mas assim, eu adorava planejar o evento, mas na hora do evento, assim, na metade do evento eu já estava meio de saco cheio. Eu falava, legal, o evento é legal, tal, mas tá bom, vamos pensar no próximo. Como é que essa área de planejamento tem muito para ganhar, e eu vou insistir nessa coisa dos dados aí, do uso da tecnologia. O que você tem visto de novo que está sendo usado, né? Não como eventos, eu tenho um amigo que tem um aplicativo para eventos, eles conseguem, seja você mandar a pergunta, seja você fazer check-in, gamificação, que áreas você tem visto, e aí vamos trazer isso para a área da tecnologia, não sei se é uma área que você gosta muito, mas assim, como é que isso tem trazido facilidade em ferramenta? Eu estou falando isso só porque você falou de ferramenta, e nesse momento, pandemia, tá? Às vezes é difícil você fazer sei lá, um Zoom, é legal fazer um Zoom, mas como é que faz a dinâmica de grupo só no Zoom, entendeu? Como é que você acha que outras ferramentas podem ser agregadas nessa questão do diagnóstico? Olha, eu gosto de tecnologia, mas quando a gente fala de diagnóstico em si, eu acho que a gente vai bem pro analítico. Você precisa ter uma pessoa pensando. E não tem tecnologia que substitua um ser pensante. Você vai falar assim, mas tem inteligência artificial. Uau, legal.
Não tem que falar para a gente competir com uma inteligência artificial fazendo leitura de clipping e dando para você o resultado. Tem que falar disso, né? Eu não vou conseguir chegar na velocidade nunca de um robô, né? Mas a capacidade que a gente tem de agregar dados e de dar aí valor para esses dados e saber usar esses dados na hora correta, né? Porque informação não é poder. O poder é o que você faz com ela, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, assim, não adianta nada você saber que seu respectivo ou sua respectiva está te traindo se você não sabe o que você vai fazer. Tanto faz você saber. Você só vai sofrer porque você não sabe o que você vai fazer. Tanto faz a decisão que você vai tomar. Então, assim, informação, ela é poder na medida que você consegue tomar decisão e consegue agir, né? É o poder de ação ali para o lado correto, estrategicamente aí dessa forma, né? Então, assim, eu acho, a gente tem muitos aplicativos, eu acabei procurando uma série de aplicativos, tem planners, etc., tem uns gratuitos, etc. Eles fazem organização do seu tempo, eles fazem organização da sua agenda, eles fazem organização das suas atividades, né? Então, eu vou planejar o que eu vou fazer de segunda, terça, quarta, eu tenho que postar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho tal reunião, isso é uma agenda, né? Você tem de papel, enfim, são planners lindos, maravilhosos, tem uns super bonitinhos que você pode colocar a sua foto do seu cachorro, mas ele não faz o serviço para você. E aí, quando a gente pensa em diagnóstico e planejamento, você precisa estar antenado em tudo que está acontecendo, você precisa conhecer muito bem os setores da organização para a qual você trabalha, porque se você não sabe que o comportamento de um setor por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Eu trabalho com comunicação interna, coordeno a comunicação interna da instituição para a qual eu trabalho, tá? Legal. E aí eu preciso soltar um comunicado para os alunos, soltei comunicado para os alunos de que eles precisam fazer determinado procedimento na secretaria. Só que aquilo está no calendário da escola. Eu falei com a secretaria para saber se a secretaria foi treinada para atender. Eu falei com a secretaria para saber se o sistema está em dia, né? Aí eu solto o comunicado, baixo na secretaria. Meu Deus! Não se faz isso. Então, quando a gente fala de saber dos setores, de saber integrar, de saber o que precisa, né? Você precisa ter esse conhecimento. Quando a gente fala de planejamento, a gente precisa ter uma integração com outros setores, a gente precisa ter uma integração total do negócio. A gente tem que ter uma visão holística do negócio e o que afeta ele no entorno. Então, não é só você fazer o benchmarking, não é só você fazer a leitura de concorrentes. Tem que usar todas essas informações. Então, se o meu concorrente está fazendo tal ação, essa ação se encaixa para o meu público? O meu aluno é igual ao aluno da instituição X? Não. Eu passei por diversas instituições, né? Todos moram no meu coração, mas a gente tem perfis diferentes de alunos. Eu não os trato de forma diferente, porque o amor é o mesmo, mas a gente tem perfis e necessidades diferentes. Quando você tem uma necessidade diferente, e eu falo com essa pessoa, me relaciono com essa pessoa, se eu não atendo a necessidade dela, a minha comunicação não fez sentido. Se essa comunicação não faz sentido, eu não me comuniquei, não foi efetivo, eu só falei, ela não recebeu, eu estou com uma comunicação assimétrica, volta para a teoria. Por quê? Gente, por que eu fico voltando à teoria? Porque assim, a teoria ela nasceu da observação da prática. E se você tem aula, você aprende, você vai para a faculdade, você tira um diploma, você faz prova, gente, não é para passar, não é para botar um diploma na parede, não é para usar. Né? Aquilo que a gente aprende, eu falo para eles, vocês podiam estar aqui, eu podia estar dormindo, eu podia estar assistindo filme, eu podia estar namorando, eu podia estar comendo pizza ou tomando uma cerveja com os amigos, em vez de estar assistindo aula, podia. Então aproveita o tempo, porque tempo não volta. Então aquele tempo que você está ali, pega tudo aquilo que você aprendeu, que você vai usar. E diagnóstico é essa competência de você ler todas as coisas e conseguir agregar tudo isso para falar, peraí, a tendência de acontecer algo é essa. O Forni, José Forni, que é um dos grandes especialistas em crise, ele fala de uma coisa, um padrão, crise de imagem, relações públicas, falei, né? Tá. Existe um padrão, ele fala que mais de 54% das crises existem um padrão. Ou seja, se você fizer o diagnóstico antes e um planejamento de
mensagens de comportamento dos públicos, porque você conhece o seu público. E conhecer o público não é conhecer a idade, aonde mora, o que ele faz. Não, não é só isso, né? A gente sabe que vai muito além disso, né? Então, ele fala que se você faz isso, você consegue ter uma noção de respostas, de mensagem dirigida, né? De rota e de planejamento de risco e de fuga. Então, tem uma série de coisas que ele fala. Ou seja, você teve aula de gestão de comunicação em crise, para quê? Né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, o diagnóstico ele pode, sim, ajudar a prevenir crises. Tudo é prevenção. Então, o diagnóstico, nesse sentido, é para ajudar a comunicação. E eu digo mais uma coisa, Luísio. Quando a gente fala só emendando aqui uma frase de crise, porque talvez as pessoas possam confundir. O relações públicas, o comunicólogo, ele não é uma entidade, seja lá de que Deus você acredite, você esteja ligado, né? Que resolve tudo. A gente não faz milagre. Mas a gente pode prever problemas e agir evitando problemas. Desde que você tenha pessoas que te escutem, né? Porque não adianta nada você falar pro seu chefe que vai estourar uma bomba e ele não te escutar, a bomba estoura, você tem que ir lá limpar a sujeira. Você chegou na parte que eu ia jogar polêmica aqui. Comigo as lives é sempre polêmica. Bom, gestão de crise, né? A gente está passando por várias crises, a gente passa por uma crise política, crise de identidade de nação, um monte de coisas aí que a gente vê. O nosso líder máximo, o presidente, gera uma crise todo dia. Você acha, e aí você falou sobre o chefe, tal, e se você faz um diagnóstico muito legal, perfeito, e a pessoa, e aí eu estou indo para a parte prática, para os aluninhos aí, como você falou, todos eles seus super fãs, e eu que estou lá do outro lado, como é que faz, se você faz um diagnóstico, você propõe, e o chefe fala assim, não quero. É simples, se eu falar para você, a gente assistiu isso, né? Então, tem uma pandemia. Vou dar um exemplo prático. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, tem um mapeamento, eu posso compartilhar com vocês depois. E eu fiquei assustadíssima com isso, porque eu estou fazendo um artigo, que mostra o número de óbitos em janeiro e dezembro do ano passado, do começo de 2020, sendo que o dia 1 da pandemia foi 26 de fevereiro, quando teve a primeira morte aqui. E aí, o que aconteceu? Nesses mapearam, voltando para os últimos 5 anos, quantas óbitos foram por síndrome respiratória aguda? E aí você percebe que em dezembro e janeiro, isso aumentou. Em São Paulo, teve 22 mil casos a mais e no Rio, 15 mil casos a mais. Opa, não tinha nada acontecendo. Quer dizer, a gente tem uma notícia de epidemia na China, mas aqui não está acontecendo nada. A gente está com alto verão, com o mundo circulando pelo mundo, todo mundo viajando por tudo quanto é lugar, mas não tem nada acontecendo aqui. Então, é isso que eu tô falando. É o negacionismo. Se eu falo para você, tá acontecendo uma coisa, você fala, não tá, é só uma gripezinha, né? Eu espero que seja uma gripezinha quando a gente tomar, e aí você não vai ser internado, porque é 100% de eficácia contra casos graves. A gente não vai ser internado, trata como uma gripezinha em casa. No diagnóstico na empresa, né? Fazer o paralelo. Existem 26 mecanismos de defesa propostos pela psicologia e pela psiquiatria. Mecanismo de defesa é uma forma que a gente, o ser humano, tem de se blindar e reagir a determinada ação. Toda ação tem uma reação. Então, quando você me provoca para determinada coisa, eu vou reagir de determinada forma. Essas 26 formas, né, o negacionismo é uma delas, né, a regressão é uma delas, a aceitação, a identificação, a transferência, tem vários nomes. A gente no trabalho, e quem quiser, eu posso disponibilizar o link do trabalho para baixar, tá na biblioteca da Metodista, né, o trabalho chama o uso do diagnóstico como ferramenta estratégica para a valoração da comunicação. Coloca lá, Fabiana Moreira Gavioli, dá para baixar, vocês vão ver. Tem uma tabela em que eu falo, se o cara é negacionista, teu chefe, você vai lá, olha, vai estourar uma crise. Os públicos estão falando no Instagram, os caras estão mandando direct, os caras estão fazendo isso, vai estourar uma crise. E aí você fala, precisa fazer isso, isso, isso. Vamos nos comunicar assim, assim, assim. Aí o cara fala, não vai nada. Beleza. O que acontece? Ele está negando. O que eu fiz? Uma tabelinha que te mostra assim, esse mecanismo é negação. O cara, quando ele nega, ele age dessa forma. Como você deve agir quando ele nega? Porque você precisa dar o diagnóstico para o fulano. Então, não adianta você estar com, pneumonia, e eu falar, olha, você tem que tomar determinado remédio.
Aí você tem que tomar 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, tá? Então você vai tomar assim, assim, assado, você fala, beleza. Aí você vai para sua casa, compra outro antibiótico, ou seja, não é da mesma, para tratar a mesma bactéria, a mesma colônia de bactéria que você tem que tratar, e você toma em horário diferente, toma uma vez por dia. Aí fui eu que errei o diagnóstico e o prognóstico? Não, foi você que não aceitou e tomou errado. Então não adianta o diagnóstico acertar, o prognóstico acertar, e a pessoa não fazer o que tem que ser feito. Muito bom. Nem foi tão polêmico. A gente não faz milagre, né, gente? Médio polêmico. Mas é isso, eu acho que é um pouco disso. Aí tem umas perguntas, alguém fala se é uma empresa tradicional, é melhor, entre aspas, a Aira colocou. Acho que é a Aira. Jogar os problemas na cara e tal. Acho que é isso que você comentou. Você tem lá ferramentas e tal. E eu gosto muito dessa parte prática que você tem colocado. Pelo visto, seus alunos realmente estão cobertos de razão. Deve ser uma aula maravilhosa, sua aula, para que você consegue traduzir toda essa teoria, toda essa parte que começou lá na Grécia. Eu achei muito legal. Para mim é um privilégio mesmo estar ouvindo isso. Acho que quem está aqui está sendo está atendendo todas as expectativas. Obrigado mesmo, Fabi. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre... Alguém pediu para a gente colocar o link, vamos colocar o link, a Mariana que está aí, a gente vai ter o rescaldo dessa live, além de ficar salva, para quem não sabe, fica salva no nosso YouTube, fica no Instagram, então você pode assistir uns pedaços, etc. Todos esses assuntos que a gente colocou aqui, a gente vai colocar o link desse trabalho. O que você acha, e aí a gente parte para falar um pouco mais de amenidades, você acha que o resultado que essas empresas, tanto como a universidade, você tá na universidade fazendo a comunicação interna, qual que tem sido o feedback? E se você chegou a fazer um diagnóstico, você disse que está fazendo um artigo mais específico sobre essa questão da saúde pública, o quanto disso você está vendo acontecer de que vocês, de alguma forma, diagnosticaram? Tem algum caso que você pode dizer, não um caso, mas assim, um exemplo prático, a gente diagnosticou que os alunos estavam com dificuldade na internet, a gente ouviu eles, a gente propôs essa solução, a gente decidiu migrar para uma plataforma e não deu certo, estamos usando outra. E aí, falando já em retorno de aulas, que também é um pouco polêmico, mas quais são os planos aí que vocês... Quais ações aconteceram aí durante esse período, depois que vocês diagnosticaram que a pandemia ia continuar um pouco mais e que esse ano seria um pouco diferente? Olha, a adaptação para a pandemia foi muito rápida, foi uma bomba, né? Eu acho que o primeiro momento foi eu não esqueço, porque era uma sexta-feira 13 de março, né? E aí nós reunimos o comitê de crise e aí o centro decisório da instituição, né, na pessoa da reitoria, me chamou para assumir a gestão da comunicação de crise da instituição. E uma coisa que a gente já tinha instituído eram grupos de WhatsApp. Então, o que a gente pensava? A gente via que todo mundo chamava a gente pelo WhatsApp o tempo inteiro. E aí a gente criou grupos que a gente chama de grupo mural, né? Então, ao invés de você ir até o mural da faculdade, que eles estão em pontos estratégicos, você tem o mural na palma da mão. Sem o bom dia, a florzinha, a briga de colegas, etc. Então, fica lá. Esqueci tal coisa. Volta, que tá lá gravadinho, né? A gente até ensinou como não ocupar a memória do celular, enfim. E aí, a gente começou a potencializar esses grupos e foi a forma de chegar muito rápido nos alunos. Então, no dia 13, a gente começou a receber de diversos outros colegas de outras faculdades o que estava acontecendo e começou a bater no WhatsApp da comunicação interna e do atendimento o receio de continuar tendo aula e ter contaminação, já que estava começando a estourar um caso na Mackenzie, tinha um caso na USP, né, na geografia da USP, e aí as famílias começaram. Então, quando a gente sentou e a gente começou a pesquisar, e aí eu saí pesquisando, comecei atrás, a gente está com um grupo lá de coordenadores de relações públicas, a gente conversou, aquele grupo foi fantástico, com vários professores, né, ali juntos, e aí foi onde a gente tomou a decisão e conseguiu falar, não, vamos suspender as atividades práticas, extensionistas, tudo que vocês imaginarem que era prático presencial, a partir do dia 16, que era segunda-feira. No sábado, reunimos todos os coordenadores e aí fizemos um plano. A gente já tinha parceria Google for Education, que é o Hangout, né? Muita gente usa o Hangout
ou o Microsoft Teams, ou o Zoom, né? A gente já tinha o Google for Education, os professores tinham sido treinados em 2019 para usar as ferramentas do Google, então foi um pouco mais fácil nesse sentido. E a gente saiu fazendo tutorial para o aluno conseguir acessar, conseguir entrar, etc. Eu posso te dizer que em 10 dias a gente conseguiu ajustar as aulas, foi muito rápido. A gente não cancelou a aula, a gente não perdeu a aula, a gente não adiou nada, a gente manteve o calendário. Esse foi um dos. O segundo que eu posso te falar, que a gente percebeu, foi a questão da colação. A colação é um momento muito importante, como você falou da banca de TCC. É um sonho realizado, né? Trabalhar, assim, remotamente, sem ter esse contato, foi muito difícil. Como eu te disse, eu sou uma pessoa extremamente espontânea, né? E como eu te falei lá no começo, sem noção, então, a gente é de se abraçar, é de se beijar. Eu dei aula para quase metade da faculdade sobre empreendedorismo, então a gente conhecia muita gente. Quando chegou na colação, e a gente falou, a colação vai ser virtual, né? E a gente começou a pesquisar faculdades que são parceiras nossas, que já estavam começando a fazer no norte de Minas, no Rio de Janeiro. Vamos propor? A gente propôs e foi. Qual que era o problema que poderia acontecer ali? O contato, a foto, a beca, a outorga de grau, né? O abraço, a foto com o orientador, com o coordenador, com a família, né? É o momento que você mais está esperando acontecer virtualmente. Então, isso também foi um outro ponto crítico que a gente começou a detectar nas conversas de WhatsApp internas. E a gente conseguiu fazer isso porque, assim, quando você faz o relacionamento, isso ficou interno. O aluno, ele não foi para um Instagram falando assim, ai, me tiraram o sonho de se formar. Né? Teve uma aluna que me ligou e falou assim, vocês estão tirando o meu sonho. Eu quero uma formatura. Faz no pátio da faculdade, mas faz. Eu falei, eu não posso colocar você no pátio. E se eu transmito algo para você, você passa para sua mãe ou para o seu pai, você perde alguém. Além de você realiza o sonho de se formar, mas você perde, de repente, um bem maior. Eu acredito que você passou pela mesma coisa, mas quantas vezes o meu telefone tocou no ano passado? Professora, minha mãe faleceu. Professora, meu pai faleceu. Foi terrível para todos nós. Né? Eu acho que é por isso que a gente é tão revoltado contra esse negacionismo. Tem o seu mecanismo de defesa? Tenha, mas respeite o outro. Né? É o outro ser humano, são vidas. Então, quando a gente fala de diagnóstico, ele importa em fazer sentido para a sociedade. Não é só um nomezinho de teoria, sabe? E o outro, e por último, que assim, a gente tem um monte de casos para contar, mas eu acho que o mais legal que está acontecendo, a gente está fazendo um movimento, né, nas instituições que são parceiras, e a gente detectou que a forma e a metodologia de aprender, ela precisava mudar. E ela precisava mudar rápido, né? Então, a gente criou uma nova metodologia de ensino que está sendo feita aí por em torno de 10, eu acho que são 10 ou 12 faculdades que estão aplicando, São Paulo, Rio, Minas, Brasília, Rio de Janeiro, que chama ZIRC, e os calouros que estão agora começando já estão nessa nova metodologia, né? E aí, essa nova metodologia, resumindo tudo, é assim, você aprende isso para quê? Para usar na vida. Então, como que você vai usar? É dando exemplo prático. Né? Isso a gente já fazia, só que agora dentro de uma plataforma tecnológica, onde o aluno escolhe as disciplinas dentro da regra do MEC, sabe? Com tudo bonitinho que o MEC manda. Isso foi muito estudado por todas as pessoas que desenvolveram isso. Então, tudo dentro do MEC, o cara vai ser formado, só que ele vai ser formado de uma forma mais leve, onde ele é protagonista do aprendizado dele, né? Então, isso a gente percebeu também. O cara estava cansado de ter aula só de teoria. Pô, dar aula de planejamento é chato, Luiz. Você gosta de planejamento, você sabe disso, né? Ah, vamos lá, vamos botar como que faz os numerozinhos da SWOT. É muito chato, né? Mas ainda mais se você não vê a prática, né? Exato. Se ele não enxergar para que ele usa aquilo, não faz sentido. Né? Se ele falar assim, eu aprendi matrizes na escola, que dia que eu usei matrizes? Eu posso te falar que eu usei. Porque a gente, como coordenador, tem que fazer casar tanta coisa, e são tantos indicadores que você tem que usar, que a matriz ajuda. Você lembra como faz matriz? Não, mas foi o princípio das matrizes que me fez fazer o quebra-cabeça. Foi o princípio de matriz que me ajudou a criar o gráfico para a ferramenta da janela Fabs de diagnóstico. Né? Então, eu acho que aprender, a gente nunca está acabado, que a gente tem que aprender sempre, sempre, sempre. E tudo que a gente aprende tem que ser usado. Tem que fazer sentido. Eu acho que uma das coisas que você colocou dentre várias é isso, né? De fazer sentido. Essa é a palavra que estava para eu falar aqui, sobre se fizer sentido, realmente a pessoa vai colocar
vai entender que aquilo ali para ela, a importância daquilo para ela. E a gente tem alguns mais minutinhos, e aí a gente se aproximou tanto da questão de sociedade, etc. E uma das coisas que o Conherp tem feito, além de estar aqui falando com os alunos, uma frente que a gente tem atuado tem sido no terceiro setor. Eu só ri porque o meu comentário é que eles são o máximo, eu amo vocês. A gente está se aproximando muito do terceiro setor, que é uma área que tem contratado muitos RPC na área de captação de recursos, que também as empresas têm feito através das suas fundações, etc., um nome importante que é a terminologia que eles usam, que é o investimento social privado, né? Tem várias vagas que a gente tem divulgado aqui, seja do ID, seja do GIF, e vocês depois procurem isso aí. Você acha que esses alunos vão estar, já estão, isso que você colocou, talvez um lugar mais fácil de colocar em prática, né? Não seja nessas antigas ONGs, né, que agora são OSCs, né, as Organizações de Sociedade Civil. Talvez esse espaço seja um espaço que vai aproximar mais da realidade, não só das pessoas que têm mais vulnerabilidade, mais necessidade, que as OSCs fazem esse trabalho, mas também dessas fundações que estão preocupadas com mudar a sociedade, etc. E a gente vai conseguir viver na plenitude essa história de que RP é para transformar mesmo? Falei bonito agora. Olha, eu acho que RP ele é para transformar, independente da instituição que ele esteja. Porque qualquer relação de trabalho exige comunicação, senão ela não é uma relação, né? A relação de trabalho ela é dialógica, ela é de diálogo, ela é de comunicação, e não existe relacionamento sem comunicação. Eu falo uma coisa para os meus alunos, que a gente só consegue mudar resultados se a gente mudar o comportamento. A gente só muda o comportamento se a gente mudar a forma de pensar. Ou seja, quando você comunica, quando você educa, você está promovendo uma provocação para mudar a forma de pensamento. Se essa pessoa passar a pensar de outra forma porque fez sentido para ela que aquilo pode ser diferente, ela vai mudar o comportamento dela. Se ela mudar o comportamento dela, ela vai mudar o resultado. Ou seja, enquanto eu não entender que eu preciso fazer exercício físico, me alimentar adequadamente nos horários certos e comer uma comida saudável, eu nunca vou perder peso. Eu sempre vou continuar com sobrepeso. Então não adianta eu querer ser magra, magérrima, né? Se eu não mudar o comportamento, eu só vou mudar o comportamento quando entrar aqui dentro que eu preciso mudar. Não adianta falar, eu posso falar isso 1000 vezes, só que eu tenho que aceitar que isso tem que acontecer, senão eu não vou mudar o comportamento, a forma de agir determina. A gente pode ser RP onde a gente quiser, não só no terceiro setor. Eu falo isso porque eu trabalhei por 12 anos em organização não governamental, voltada para o empreendedorismo juvenil. Foi onde eu comecei. Né? Eu implantei a área de comunicação na Junior Achievement São Paulo. Que legal. Fiquei lá por 5 anos, foi muito bacana. Assim, foi, eu acho que um dos lugares que me prepararam para dar aula. A Junior Achievement é ligada à Câmara de Comércio Americana, da Anshan, não? A Anshan, sim, é um dos parceiros mais antigos que tem. A Junior Achievement, ela está no Brasil desde 83, ela está em mais de 120 países. Né? Quando eu entrei, não tinha área de comunicação. Que legal. E tinham 26 logos diferentes, porque cada um pegava o logo, pintava de uma cor e fazia um formato. É verdade. Terrível. E aí a gente implantou isso, depois de 5 anos eu saí da Junior Achievement São Paulo, fui chamada pela Junior Achievement Brasil, que é outra instituição, é uma rede, mas cada ONG, ela tem a sua independência, o seu estatuto, o seu conselho, né? Embora cada unidade do Estado tenha uma unidade da Junior Achievement. E eu fui chamada para a Junior Achievement Brasil, que está localizada em Porto Alegre, para dar treinamento nas empresas. Quando a gente trabalha em ONG, a gente vê muito mais palpável essa transformação. É disso que eu falei, que você consegue já enxergar rapidinho ali, entre aspas, né? Mais rápido o resultado do seu trabalho. Mas você é palpável porque você vê a mudança ali muito rápida, né? E o senso de solidariedade, ele é muito grande. E aí, a gente não pode desmerecer a caridade, a filantropia, o assistencialismo, não é, né? Porque a responsabilidade social, o assistencialismo não tem nada a ver um com o outro. E a Junior Achievement, nesse caso, ela trabalhava na responsabilidade social, não desmerece um ou outro, os dois precisam ser feitos e o mundo carece dos dois. Mas no terceiro setor você acaba vendo mais, tá? Embora
eu tivesse trabalhado como equipe, tinham membros da equipe, né? Eu trabalhei com a Mariana Babalim, que é da Paulista de Comunicação, tá aí linda, né? Trabalha com o time. Membros da equipe que não gostavam de ir para a linha de frente, então não viam o beneficiário, tá? Mas quando você vai para a linha de frente, sai do computador ali de fazer as coisas da comunicação e vai para a linha de frente, você vê o que você pode contribuir, é muito mais rápido, né? Mas eu acho que a comunicação, ela é promotora de educação, ela é promotora de mudança de pensamento para que mude o comportamento e mude o resultado. A ONG fica mais fácil, né? Mas a gente pode mudar o resultado de funcionários, por exemplo. Eu vi funcionários que, assim, nossa, ninguém da minha família tem ensino superior e isso para mim é muito longe. E aí a pessoa é uma copeira ou ela está no jardim ou ela... Como que eu faço? Nossa, eu não posso chegar perto. Não, imagina, vem cá, você vai me dar um abraço. Que não pode chegar perto de mim? Você tá louca? Né? Então, vamos abraçar, vamos conversar. O que você quer saber? Né? Então, acho que a gente pode ser promotor de mudança aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver. A gente não faz relações públicas só para as instituições. A gente faz para as pessoas. Então, acredito nisso. Não sei. Não, muito legal. E a gente, né, nem combinamos saber que você começou nessa área e uma empresa, uma entidade, na verdade, que faz um trabalho fantástico de quando o empreendedorismo não era gourmetizado, né, que todo mundo tem que ser empreendedor. Eu trabalhava lá mesmo nessa questão de que... Ninguém te conta as dores de ser empreendedor. Exatamente, né? E aí, às vezes, é uma saída que às vezes é um discurso, uma narrativa de que só assim, né? E aí isso vai tolhindo o direito das pessoas só dizendo que não, você tem que empreender e etc. Não é isso, eu acho que é um pouco do que a gente tem feito aqui, também trazendo essa consciência política para as pessoas que não é simples assim, não é todo mundo que vai ter empresa, né? Eu acho que às vezes as pessoas erram um pouco pesam a mão no discurso. Você pode ser um empreendedor social, você pode ser um empreendedor na sua área. Exato. Você tem uma atitude empreendedora, não é ser empreendedor desse tipo de empreendedorismo. E aí você tem... Ser empreendedor é botar para fazer, é fazer acontecer. Isso é ser empreendedor, né? E aí você tem mães aí que precisam sair vendendo brigadeiro e falam, não, isso é empreendedorismo. Não, isso não é empreendedorismo, amigo, é diferente. Se ela entende que ela pode ter outras atividades, isso aí é sofrimento, e a gente sabe que não dá para romantizar esse sofrimento. Eu posso falar uma coisa bem rapidinha? Claro que a gente tem 1 minuto e eu preciso dar um tchau geral para todo mundo aqui. Tá, para os alunos. Quando eu fui para o terceiro setor, eu nunca tinha tido matéria de terceiro setor. E aí você tem que mudar a chavinha, porque eu fui educada para o mercado. Você muda a chavinha. Exato. Não importa para onde você vá. Mas eu não tive matéria. Você tem toda a base da comunicação, você trabalha onde você quiser. É só você usar aquilo que você aprendeu. Muito legal, Fabi. Para mim é um privilégio, um prazer. Aqui o último comentário, Itmalia. Olha que legal, gostei do seu nome. Itmalia. Itmalia, essa live foi fantástica. Obrigado, Fabi. Robson passou por aqui, um amigo meu, estudou comigo lá na querida UEL, um grande em relações públicas, muito tempo, trabalhou na área de cultura de uma fundação de uma grande empresa, está trabalhando na área bancária agora, fantástico. Minha presidente passou aqui deixando um agradecimento. Andréa Paixão, com 2x. Professora, obrigado. Você, além de professora, uma excelente profissional. Obrigada. E nossa top 5 aí, entre os premiados do concurso de Relações Públicas Profissional RP do ano passado. E obrigado pela parceria, obrigado por estar com a gente e obrigado por apoiar a gente. Boa sorte nesse ano. Parabéns por ter sobrevivido esse ano na Unisantana e parabéns, muita sorte nesse ano aí. A gente quer estar mais próximo, cada vez mais próximo de vocês, que vocês que comandam aí, os coordenadores, professores, é vocês que fazem e que transformam esses aluninhos queridinhos em futuros profissionais de relações públicas. Nossa, Luiz, muito obrigada. Quero agradecer a você, agradecer ao Conrad, agradecer a Marilisa, todo o conselho, Thierry. Muito, muito obrigada. Quero mandar um beijo enorme, posso? Para o Daniel Zimmermann, meu eterno, a pessoa que eu me inspiro até hoje, Relações Públicas, professor da Casper, na Pravivi, para o Wilson Bueno, meu eterno orientador, Daniel Galindo, Cecília Peruso, e toda a galera do Unisantana Promove Kennedy, faculdades que estavam aqui, seus lindos, todo o sucesso do mundo para vocês. Vamos botar RP para quebrar e espalhar isso para o mundo, eles precisam saber quem a gente é. Obrigada, obrigada, Luísa. Beijo antes que caia. Beijo, valeu.